Boa noite, igreja. Graça e paz. Convido você a abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 32. O primeiro livro da Bíblia, na página 65. 65. Amém? Então, no versículo 22, aqui Jacó luta com o anjo em Peniel. Então, foi dito aqui sobre lutas, vitórias. Então, o tema lutar e vencer para que alcance a vitória. No versículo 22 diz assim: E ele levantou-se naquela noite, Jacó, e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó ficou deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. Até aqui nesse momento. Então vai existir momento em nossas vidas, na caminhada da fé, que nós precisamos assumir a responsabilidade. Jacó, aqui nesse momento, ele assumiu a responsabilidade. Porque, como no versículo 25, ele foi deixado a só. E nesse momento, quando ele foi deixado a só, é o momento que Deus queria ter o quê? Um relacionamento com ele. Porque nesse momento, Jacó ia ter um encontro com seu irmão Esaú. Ele sabia que naquele momento, ele estava passando por muitas lutas. Porque ele não sabia o que poderia acontecer. Ele não sabia se o irmão dele ia perdoá-lo. Ele não sabia se o irmão dele ia vingar, ia tirar a vida dele. Então imagina a luta de Jacó naquele momento. Na aflição, desconfiança, insegurança, medo, ansiedade, preocupação. E nesse momento aparece esse homem. E esse homem é Jesus. Então no momento de aflição, no momento de dor, Jesus está ali para ajudar, para socorrer os seus. Só que quando ele vê, a gente vai ler aqui no comentário da White, quando ele vê aquele homem, ele não discerniu naquele momento, ele começa a lutar, como se fosse o seu inimigo, com suas próprias forças, agindo com o seu próprio entendimento. Mas chega um certo momento, que ele reconheceu que não era o inimigo, mas era Jesus. Naquele momento ele se rende, ele se prostra, ele se humilha, ele se entrega, ele busca o arrependimento e perdão. Então, vemos o quê? Que Jacó luta com o Senhor para receber uma resposta de Deus. E naquele momento, no coração de Jacó, tinha o quê? A determinação. Muitas vezes, nós não temos a determinação em nosso coração. Nós começamos até a lutar. Nós recebemos as instruções de Deus, recebemos aquilo que cada um de nós precisamos fazer. Nós começamos, damos os primeiros passos, só que no meio do caminho, pela falta de determinação, desistimos dessa luta. Mas Jacó não desistiu, ele teve a determinação nesse momento. E meditando nessa frase, Jacó foi deixado só. Quantos de nós estamos passando por provas, por aflições, tribulações? Só que nesse momento, Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Só que estamos lutando, estamos patinando, porque não estamos perseverando na luta, como Jacó perseverou. Porque quando diz no versículo 25, que Jesus ali tocou na junta de sua coxa e se desconjuntou. Imagina a dor nesse momento de Jacó.
Minha mãe, esses tempos atrás, ela quebrou o fêmur, ela disse que é uma dor insuportável. Não sei se alguém já quebrou o fêmur aqui. Mas quem quebrou sabe a dor insuportável que é. Isso eu fiquei refletindo, é uma lição para nós. E mesmo nas aflições, na dor, em situações insuportáveis, nós não podemos parar. A luta tem que continuar até receber a resposta de Deus, até receber a bênção de Deus, porque senão a gente não vai ter a vitória. É por isso que nós não estamos no nível que Deus espera, porque a palavra desistir está em nosso coração ainda. Essa palavra não pode estar nas nossas vidas, mas sim a palavra determinação, perseverança. E no versículo 26, continuando, ele disse, então Jesus disse, deixe-me ir, pois o dia já rompe. Imagina, ele lutou a noite inteira. Então, não foi uma luta fácil. E a nossa batalha espiritual não é fácil também. Quantos pecados, quantas iniquidades temos ainda em nossas vidas? A primeira coisa que ele buscou foi o quê? O arrependimento. Porque lá atrás, ele fez coisa errada. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele roubou a bênção que não era dele. Mas ele buscou o arrependimento, ele se humilhou. E ele não parou enquanto Deus não derramou arrependimento sobre a vida dele. Então ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então percebe, irmão, ele não desistiu. Quantas vezes nós começamos essa caminhada, nós começamos a lutar contra o nosso erro, o nosso pecado, a nossa vontade, mas a gente desiste, a gente não persevera. A gente sai, a gente até entra na presença em oração, mas depois a gente para, fala, pode ir, Senhor, depois a gente continua. Mas aqui não, Jacó, ele perseverou, ele não deixou, ele não saiu da presença de Cristo enquanto não teve a resposta. É isso que precisamos ter, essa mesma atitude. A gente não pode sair dessa batalha, não é tempo de sair. Então a palavra chave de todo esse contexto é o quê? É determinação e perseverança. Todo aquele que é determinado no seu coração, na fé, é impossível que Deus não responda. Não tem como você ser determinado para alcançar a resposta de Deus e Deus não te responder. Não tem como. Então Jacó determinou. Continuando no versículo 27. E ele lhe disse, qual é teu nome? E ele disse, Jacó. E disse, o teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens prevaleceste. Então eu te digo, irmãos, não é tempo de desistir. Não desista da sua família, não desista do seu chamado, porque nós temos um chamado muito importante. Não desista do ministério, não desista. Quer que você olhe aí nos comentários, na primeira coluna, no 32, 24, diz assim, a vitória é certa quando eu se rende. Então Jacó teve força sobre o anjo e prevaleceu. Por meio da força dele? Não. Por meio de quê? Da humilhação, arrependimento e entrega do eu. Então são 3 pontos importantes. Humilhação, arrependimento e entrega do eu. Esse mortal e falível pecador prevaleceu diante da majestade do céu. Então aqui é a comprovação que era Jesus que estava ali com ele. Com as mãos trêmulas, permaneceu firme nas promessas de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós.
permanecer firme nas promessas de Deus a nós, nas promessas de Deus à Igreja Amor de Cristo, ao nosso chamado. E o coração do amor infinito não podia deixar de lado o apelo do pecador. Ninguém deve se desanimar de ganhar a vitória. A vitória é certa. Eu estou dizendo, a vitória é certa. Você não vai lutar para ver se você vai conseguir, não. A vitória está garantida. É certa quando o eu se rende diante de Deus. Então, aqui, para essa vitória concluir, o nosso eu tem que se render. Continuando. Um esforço determinado e fé são essenciais. Como foi dito, esforço. O reino dos céus é conquistado à força. Então nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar e vencer. Jacó ficou com medo e perturbado ao tentar obter a vitória por sua própria força. Então mostra aqui que se eu agir com as minhas próprias forças, dificilmente eu vou ter a resposta de Deus e dificilmente eu vou ter a vitória. Ele confundiu o visitante divino com o inimigo, ele lutou com ele enquanto ainda tinha força. Mas quando se rendeu à misericórdia de Deus, descobriu que em vez de estar nas mãos de um inimigo, estava cercado pelos braços do amor infinito. Ele contemplou Cristo naquele momento. Ele reconheceu que ele estava nos braços. Ele reconheceu que ali ele poderia descansar naquele momento em Deus. Viu Deus face a face e os seus pecados foram perdoados. Ele alcançou o arrependimento. Então o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Essa violência envolve todo o coração. Ser indeciso é ser instável. Resolução, abnegação e esforço dedicado são necessários para realizar o trabalho de preparação. Compreensão e consciência podem ser unidas, mas falharemos se a vontade não for posta em ação. Aí quando aqui no versículo diz que o nome dele foi trocado, então o Senhor viu a perseverança. Aí o Senhor falou, vou trocar seu nome, Jacó. E o nome aqui significa o caráter. Aquele caráter mau que Jacó tinha, Deus trocou, Deus transformou. E Deus quer trocar o nosso nome para Israel. Deus quer transformar o nosso caráter. Mas depende de mim e de você. Lutar para receber essa vitória. Lutar para receber essa transformação. Lutar para que o nosso caráter seja moldado como foi de Jacó. Ele quer trocar o nosso nome. Basta fazer a nossa parte. Aí no 29, continuando. Jacó lhe perguntou e disse: Disse-me, rogo-te, teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ali o abençoou. E ali ele foi abençoado. Ali ele recebeu a resposta. Porque ele perseverou, ele permaneceu. Ele lutou para receber a resposta. Eu estava lendo o comentário aqui no final, na terceira coluna, só concluindo, que enquanto Jacó estava lutando, enquanto Jacó estava buscando ali o caráter de Cristo, o Senhor estava trabalhando lá do outro lado. Porque, se você ler o comentário aí na terceira coluna, lá no final, Esaú recebe a visita de um anjo. O Senhor, ali, ó, enquanto Jacó lutava com o anjo do Senhor, outro mensageiro. Então, o Senhor envia um anjo lá para Esaú. Foi enviado a seu irmão Esaú. Em sonho, ele viu seu irmão Jacó, que durante 20 anos permaneceu como exilado da casa de seu pai. Testemunhou-lhe a dor ao encontrar sua mãe morta. Viu-lhe rodeado pelos exércitos de Deus. Esaú revelou esses sonhos aos seus soldados,
com a ordem de não fazerem nenhum dano a Jacó. Porque até o momento, com certeza, qual que era o objetivo de Esaú? Era acabar com o seu irmão, acabar com o povo de Jacó. Mas Deus trabalhou lá do outro lado. Olha a bênção de Deus, olha o livramento de Deus para aqueles que permanecem, para aqueles que perseveram. Deus trabalha do outro lado. Deus mudou a história de Jacó, mudou o nome de Jacó e fez essa reconciliação entre ele e o irmão dele. Então não é tempo de desistir. Se você é um desses, não faça isso, porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito perigoso, é um caminho que não tem volta. Até de vez em quando a gente comenta, né, que os homens, se desistir agora, para onde iremos? Pensa um pouquinho. Se você falar agora, vou sair da igreja, para onde você vai parar? Para onde você vai? Irmãos, é um caminho que não tem volta. É lutar e vencer. Essa palavra tem que estar no nosso coração. Lutar e vencer. Então, esse momento, o que Deus espera de nós é o quê? É lutar. É ter essa determinação em nosso coração para que a nossa história seja mudada. Para que o nosso nome seja mudado e que possamos ser usados cada vez mais na obra de Deus. Amém? Então, vamos buscar a Deus. Vamos continuar nessa luta e perseverar e vencer em nome de Jesus, buscando estar sempre no centro da vontade de Deus. É o louvor que vamos cantar agora. Porque o louvor diz assim: existe um lugar onde Deus quer falar com você. Aonde que é? É no centro da vontade. É aquele momento que você está a sós. É aquele momento onde Deus quer um relacionamento com você sozinho. É nesse momento. A música diz: foi feito só para mim. Então é um momento que é feito para cada um individualmente. Esse relacionamento que Deus quer. Amém? Vamos adorar o Senhor.